Olá, torcida tricolor! Antes de dar as notícias, peço que deixem o like e inscreva-se no nosso canal. Atlético quase sacramentada com o Filipão no comando, não é, Léo? Pois é, Bruno, uma vitória que até inesperada, dá para dizer, pelo momento do time, né? Mas que construída aí com um golaço de falta do Hulk no começo do jogo e que dá um outro gás pensando no jogo de quarta-feira, né? O Atlético teve uma atuação muito fraca na quarta contra o Palmeiras e agora consegue arrancar num dia especial para o São Paulino, né? A apresentação de grandes estrelas, a volta do Lucas, que entrou bem, mas acabou também cometendo o pênalti que restou no segundo gol. O Rames Rodrigues e o Lucas foram apresentados, então, antes do início da partida. Mais de 53 mil torcedores no Morumbi acompanharam a estreia do Lucas, entrou no intervalo do jogo, fez grandes jogadas, né, Bubu? Mas também protagonizou o pênalti que depois foi convertido pelo Pavon. Tudo legal? Bruno, Donan, Léo, fã de esporte. É, de fato, mas a impressão que se dá é que o Lucas é o jogador que o São Paulo precisava. Porque ele arrisca, ele vai para cima, mano a mano, arrancada, foge do normal, do previsível, que é muito esse time do São Paulo, que quase sempre tem o controle do jogo, o domínio do jogo, e não foi o que aconteceu hoje, né? O Galo mais posse de bola, né? E muito sabedor do que estava fazendo em campo, e o São Paulo sem ideias. Quando a bola caía no pé do Lucas, alguma coisa de diferente poderia acontecer, inclusive um pênalti. Agora a partida terminou no Morumbi. O São Paulo vai ter 2 confrontos muito importantes de mata-mata em seu estádio e ele vai precisar marcar contra o Corinthians, antes contra o São Lourenço, e é algo que o São Paulo não fez nesses últimos 2 jogos em casa. Contra o Bahia parou no Marcos Felipe e hoje também, apesar de todo o volume, não fez contra o Galo. Por quê? São 5 jogos sem vencer para o São Paulo. A gente está falando aqui do Filipão ganhou a primeira, o Dorival já não ganha 5. E os últimos 3 jogos o São Paulo não fez gol. Contra o Bahia, no Morumbi, o São Paulo fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo, criou muitas chances, mas fez uma partida ruim, morosa, muito lento contra o São Lourenço. E hoje também contra o Galo, acho que não conseguiu produzir. Você pode até falar que testou ali uma ou outra situação, o Thales começou no meio campo, mas o São Paulo tinha Luciano, tinha Caleri, que foi a desculpa para não ter vazado o Bahia, né? Então o São Paulo ainda tem muita coisa para ajustar e o São Paulo precisa fazer pelo menos 2 gols contra o São Lourenço e contra o Corinthians para não ir para os pênaltis. Isso. E aí é uma outra situação, né? O Lucas, para muita gente ali, acabou sendo decisivo fazendo um pênalti, só que para mim é uma falha absurda do Rafael. O Hulk, a gente sabe, chuta muito bem, mas não dá para um goleiro profissional tomar um gol de quase 40 metros. Foi muito mal no lance, então para mim é muito mais falha do goleiro do São Paulo do que mérito do Hulk. Mas olha onde o Hulk colocou a bola, Bubu. Não foi no ângulo, não. Não? Não, a bola foi em cima do braço do Rafael. Você olha por trás, a bola não foi na forquilha. Não? Né? Então, por exemplo, se um goleiro profissional, para mim, é quase que inconcebível tomar um gol de quase 40 metros. E aí, pênalti, ele não tem culpa. Mas o São Paulo tá namorando ou flertando, quem sabe, com disputa de pênaltis ou na Copa Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Verdade. E o São Paulo, que historicamente é muito forte em disputa de pênalti, goleiros históricos e tal, o Rafael não passa também confiança nos pênaltis. Dificilmente ele consegue fazer uma defesa. Então, o São Paulino está um pouco preocupado com... Nesse momento crucial, né? O São Paulo vai começar a semana mais decisiva. O seu goleiro, que vinha... dando segurança em boa parte da temporada, não está no momento legal, não. Mas ali eu acho que a questão é mais a formação da barreira, Léo. Eu iria mais nessa direção, da formação da barreira. O Hulk já tinha feito um outro gol de longe, até de mais longe que esse, no Clássico com o Cruzeiro, né, em Uberlândia. E ali o Rafael Cabral, né, outro Rafael, achei que ele foi muito mal na armação da barreira. Achei que o Rafael também. Ele até conseguiu tocar na bola hoje, mas aí eu vejo o mérito do Hulk sim na cobrança. Mas eu acho que só 2 na barreira para uma falta frontal, central do Hulk, protege mais um dos cantos, né? Se você protege mais um dos cantos, você vai ter mais chance de chegar na bola se ela for no canto desprotegido. Então eu acho que a formação da barreira poderia ser melhor colocada. Eu computo como Leduez, entendeu? Como o Rafael foi do Galo, entendeu? É quase que um gol. Quase um gol da Lira Duez aí fazendo valer no Morumbi. Mas não dava para ele pegar aquela bola? Lógico que dava. Pega a bola por outro ângulo. Quem olha assim parece que foi um chutaço. Mas foi um chutaço? Foi um chutaço. Não, o chutaço foi. A bola foi variando, ele não pega, Por isso ele mesmo, não pega na veia. A bola... não. O Rafael o braço dele, a bola passa... Olha o veneno dessa bola. Veneno, mas o goleiro tá pra fazer. O goleiro profissional tem que defender uma bola dessa. Eu tô na Ele linha não bateu com aquela violência, aquela patada, aquele coice de Hulk. 98 km por hora a bola chegou. Então, o goleiro profissional tem que fazer isso. Essa bola de hoje ainda que dá uma variada, levinha, não sei o quê. O goleiro é treinado para fazer isso. Pelo menos você bater a bola.
Então, pra mim, foi uma falha do Rafael. Eu acho que tem muito mérito no Hulk, na potência, né? Como ele consegue botar com veneno essa cobrança de falta. Eu acho que o Rafael falha na formação da barreira. Ele subestimou o potencial que o Hulk tem de finalização. Abriu muito a janela, aí veio essa pancada, esse foguete, um golaço, né? Ele ainda consegue encostar na bola, né? Eu acho que ele pulou errado. Ele pulou no tempo pulou errado atrasado? e não pulou pra cima. Você vê que o salto dele, a ponte dele, Eu acho não é que a aquela bola vai ponte com pra tanta cima. potência, Bubu, que ela vai variando Então, e aí mas fica difícil o pro goleiro. movimento dele, pra mim, já tá errado. Ele demorou pra saltar e saltou, ele não saltou pra cima. E aí ele foi esticar a mão e não conseguiu tocar, ou tocou na bola, mas aí não é nem questão de mão de alface. Pra mim, o movimento dele teve um erro técnico. E aí você pode falar, não, porque o Hulk bate bem na bola, porque a bola variou e tal, mas falhou. E depois tem outros dois grandes lances com o Hulk, né, Léo? Uma num contra-ataque, Sim. onde tem uma grande recuperação do Diego, né? Diego Costa. Diego Costa. Um tackle, né, praticamente ali no último minuto. E perfeito, na bola, preciso. Sim. Arriscou cometer o pênalti, mas conseguiu travar. O Hulk demorou um pouquinho para passar pro Paulinho. E aí tem uma chance incrível que ele perde no segundo tempo, né, com a jogada do Patrick. Aliás, como entrou bem o Patrick. Entrou bem, né? Um jogo que o Patrick não fazia pelo Atlético, olha, talvez não tenha feito nenhum nesse nível até. E ele só precisava escorar, né? Ele acabou botando por cima do gol de maneira incrível. Mas foi um bom jogo do Hulk mesmo assim, né? Não só pelo gol de falta, mas por como sustentou os ataques, por como combateu também. Tudo que o Atlético não foi competitivo na quarta-feira, não foi nada competitivo, né, no Mineirão, hoje foi. Tomou sustos, claro, foi pressionado, claro. E, aliás, o Matheus faz uma defesaça com 1-0 ali ainda, que foi fundamental. Goleiro com mais de 2 anos sem jogar uma partida oficial e que foi uma defesa muito importante no momento crucial. Mas hoje, assim, se a comunicação interna no Atlético foi, gente, não dá para ser igual foi, esse é o lance que eu estava falando, né? Exato. Se a comunicação interna foi, o Atlético não pode se prestar a papéis como o da quarta-feira, né? Um jogo tão importante com uma atuação tão abaixo, técnica, tática, de tudo. Né? E acho que hoje, pensando na quarta-feira, é a resposta de que, assim, dá para fazer mais, dá para ser diferente. É muito difícil virar na quarta-feira, é muito difícil. O Palmeiras sai em vantagem, mas o Atlético tem jogadores para jogar jogos melhores, né? Claro. Hoje a gente não viu um Galo passivo. Foi um Galo muito concentrado defensivamente, a postura modificou. O Galo foi muito competitivo sem a bola. O que o Léo falou, a gente estava até vendo o jogo junto e a gente conversava. É impressionante como o Hulk circulou o campo inteiro. Né, tendo que jogar de costas, faz pivô com muita qualidade, ajuda muito na marcação. Lance do o time Patrick, tava. E aí o lance do Patrick. Esse é o lance que o Hulk perde, incrível, né? Ele chega escorando, né? Incrível Hulk. De perna direita e perde um gol inacreditável. E a jogada mais óbvia era até o Igor Gomes entrando aqui, ó. Só que ele esperou bem o Hulk chegar, quer dizer, o Patrick viu O até... Igor Gomes também entrou bem, né? A lei do ex, esse jogo, o Igor Gomes não fez gol, o Patrick não fez gol, mas entraram bem os ex-São Paulinos. Dá pra destacar ali a linha defensiva do Galo. Rabelo muito bem, o Maurício Lemos entrou muito bem também no jogo, né? O Guilherme Arana, né? O time... Até o Lemos entra, porque o Gemerson tomou um cartão com um minuto de minuto, jogo, né? Um minuto. Aí o Lemos entra no intervalo, não é isso, Léo? Isso, olha lá. Bom, aí são os gols, desculpa, Dona, mas só pra gente destacar, os gols, então, de falta, é isso, Léo, no Brasileirão? Exatamente. Se a gente... Foi o levantamento da Opta e com a nossa equipe também do Data ESPN, o Atlético tem 8, e a gente fala muito de não ter gol de falta no Brasileiro, né? Sim. O Atlético de 2021 pra cá tem 8, e desses 5 são do Hulk. Nenhum time tem mais que o Hulk tem sozinho nesse período. Então, são 2 do Johan e 1 do Nacho. O Johan foi titular, hoje foi substituído, e o Nacho, que já não tá mais no Atlético, voltou pro River Plate. Mas são impressionantes esses números. Nesse campeonato ele já tinha feito esse contra o Cruzeiro. E o interessante é que ele se destaca nas cobranças de falta, mas nas cobranças de pênalti, tem sentido tanto que o Pavon vai para a cobrança. Hoje mostra muita categoria para fazer o 2-0 do Galo. Né? E assim, o gol que acontece no primeiro tempo já dá vantagem, também favorece o estilo de jogo do Filipão. Óbvio que o Galo sofreu, porque o São Paulo, né, tinha muita posse de bola, criou algumas oportunidades, mas mesmo tendo menos a posse de bola, o Galo teve algumas oportunidades para, né, fazer outros gols. Sim. Como, por exemplo, esse do Hulk. A gente citou 2 aqui. O lance que o Diego Costa se recupera muito bem e esse outro lance do Hulk. Então foi assim, um jogo mais equilibrado hoje do Galo do Filipão e que também tem a questão do psicológico, né, da parte mental, porque, assim, encaixou um jogo dentro da sua proposta bom no Morumbi e vai esperançoso para tentar uma remontada, né, complicada contra o Palmeiras. É complicado,
Mas se o Galo jogar com essa postura, com certeza vai conseguir competir mais do que a gente viu na primeira partida no Mineirão. Agora, chama a atenção essa questão do ataque do São Paulo, né? Porque é isso, né? São 3 jogos sem marcar, são 2 no Morumbi. Isso. Né? Então, e como o Bu destacou, do outro você podia falar, o Caleri, mas o meu amigo Caleri precisa de serviço. O Caleri joga. E assim, se o Caleri tem que ficar saindo da bola, o Caleri não é jogador de tabela, de drible. O Caleri, se ele não tiver a chance de empurrar a bola dentro da área, e ele é perfeito nisso, mas não adianta ter ele ali também. Então, o segundo tempo do São Paulo hoje, eu vou considerar que até o São Paulo tomar o segundo gol, o São Paulo estava bem. Sim, Criando, circulando bem a bola pelos lados. Tava mais com cara de empate do que do 2-0, né, Léo? Agora, depois do 2-0, foi a desorganização ofensiva também, porque o São Paulo praticamente começou a só cruzar a bola. E aí o Donan destacou, a defesa do Atlético estava bem protegendo a área. O Rabelo estava dominando pelo alto. Então, faltou um pouquinho mais de criatividade. Né? O Lucas oferece um pouco, mas também, depois do gol, ele também se desorganizou junto com o time. E o São Paulo produziu muito pouco para uma reação depois do 2-0. A gente teve um baque psicológico absurdo. O pênalti, né? No Lucas e no time do São Paulo. Tava próximo do empate, né? Tá, mas aí, 2-0 quase que definiu o jogo praticamente. Se bem que o árbitro deu 11 minutos de acréscimo, né? Daria tempo até do Lucas fazer um Tottenham contra a Ajax ali, fazer 3 gols. O Arsenal hoje ganhou um título assim. Foi. Então, daria tempo, até tinha para isso. Mas o São Paulo estava morto psicologicamente, assim. Ainda tentou ali, né, no abafa ali, no desespero. Mas, sem querer desmerecer muita coisa, né? Mas, por exemplo, o Lucas às vezes tabelava com o Harry Kane. Aí teve lance que ele vinha construir, tocava pro David e esperava alguma coisa em troca e não acontecia nada, entendeu? Então o Wellington Rato, tal, ele vai enfrentar essa realidade. Aliás, esse pênalti aí, eu não sei se na Premier League seria marcado, é outra polêmica que eu quero discutir. Eu acho que foi pênalti. Mas você vê, é um jogador que está acostumado com o padrão Premier League de velocidade, de intensidade, talvez ali dessa discussão na Premier League. Para mim foi pênalti. Só acrescentar uma coisa. O Lucas é o único que não vai reclamar, né? Também acho que está acostumado com essa questão assim, você de vê, respeitar a decisão. Esse jogo é um jogo emblemático porque, por exemplo, assim, o Hulk fez uma boa partida, mas o Hulk é chato. É chato. O Luciano é insuportável. Sim. Como é chiliquento, O cara. Rafinha Todo também lance e tal. Entendeu? Saravia, lateral direito, toda hora metendo a mão na cara, sabe? Assim, parece que alguém deu um soco no nariz dele. Uma medida boa do Atlético foi tirar a faixa de capitão do Hulk, né? Depois do jogo com o Corinthians, né? Que ele foi reclamar depois do jogo, tomou cartão. E talvez ele sentisse muito esse peso, né? De ser o capitão, de ser o cara que tinha que ir lá falar o tempo inteiro. E acho que teve essa conversa de bastidores, né? Tirar um pouco desse ônus dele e deixar ele focar um pouquinho mais na bola. Que bola ele tem de sobra, cara. Um dos jogadores mais decisivos que a gente tem no Brasil, super importante para o Atlético e faz diferença.